então, efetivamente entrando em aula. Então, sim, estamos gravando. Já são 18h30, então fazer aqui um pequeno comentário. Acho que não vai acontecer, mas como existe uma pequena possibilidade que isso ocorra, acho que eu devo avisar aqui. Como eu disse, acho que não vai acontecer, mas pode, pequena probabilidade, então vou avisar. Talvez a gente pare de usar o Google Meet. Aí eu vou ter que ver outra plataforma. Por que eu estou dizendo isso? Que o Google tinha liberado a gravação no Google Meet, versão gratuita do Google Meet, até o final deste mês de setembro. E parece que ele tirou essa gravação. Se isso acontecesse com a gente, uma das coisas que ia inviabilizar seria colocar as aulas gravadas no YouTube. Bom, o fato é que, pelo que eu entendo, isso não nos afetou. Inclusive, no momento eu estou gravando. Por que eu estou dizendo isso? Que o Instituto de Economia, para deixar claro, o Instituto de Economia não é a FRJ, contratou um serviço do Google, que é o Google Suite for Education, que lá dentro está incluído o Google Meet. Inclusive, hoje, antes da aula de hoje, eu chequei se ainda estava dando para gravar, e estava dando para gravar. E mas se eu abrir iniciar uma reunião com o Google Meet usando a minha conta pessoal no Gmail, vai usar a minha conta do Instituto de Economia, só para não entender. Como vocês viram, né, esse e-mail que tem @ie.frj.br é uma conta do Google. Então, se eu iniciar uma reunião no Google Meet usando a minha conta individual no Gmail, pessoal, não tem opção de gravar, não tem um botão de gravação. Então, até pelo que a gente levantou, parece que realmente essa mudança não nos afetou. Acho que não nos afetará, mas se uma coisa acontecer, a gente vai ter que pensar o que vai fazer. Se vai manter no Google Meet sem gravação, ou se vamos pensar, talvez, trocar de plataforma. Pelo que eu entendo, a FRJ contratou o Microsoft Teams, que eu usei uma vez, participei numa banca de dissertação de mestrado usando o Microsoft Teams, achei uma coisa horrorosa. Não sei se vocês estão usando. Alguém está usando o Microsoft Teams em aula? Algum dos senhores está usando? Sim, Monetária 2 o professor está usando. Está usando? Não, Monetária 2 ele usa o Zoom. Não, eu tinha Zoom. O Zoom, né? É o Zoom, de fato. Que até eu fui olhar, o problema é que o Zoom, pelo que eu entendo, a FRJ não tem, e a versão gratuita do Zoom, acho que é encontros de 40 minutos no máximo. Então, gravação de 40 minutos, então não sei como é que o professor faz. Ele abre e reensina, ou está dando a gravação, ele está dando aula com Zoom de 2 horas? Tem professor que eu acho que paga. Ele dá aula mais sim, Sim. Possivelmente você contratou por sua iniciativa. Eu estava até olhando essa possibilidade. Possivelmente tem gente que contratou individualmente. No meu caso, por exemplo, eu tenho um serviço que é o Dropbox. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Mas que, por enquanto, vamos manter aqui o nosso glorioso Google Meet. Por enquanto, nada mudou. Mudando, pelo que eu entendo, basicamente, enquanto não nos tirarem algum recurso, a gente não faz nada. Se um dia acontecer, a gente vê. O que vai acontecer é que uma aula eu vou chegar aqui um dia e não vou conseguir gravar. Vou tentar gravar, não vai ter opção de gravar, a gente vai ter aula e não vai para o YouTube. Aí a gente pensa o que vai acontecer nas próximas. Dito isso, vamos voltar para a matéria. Perguntas? Para quem chegou agora, nem olhei as provas. Não tenho nada não posso falar se as notas estão altas, estão baixas, não posso dizer nada sobre isso, porque eu sei que as provas estão lá no e-mail. Isso eu vi. Chegou um bando de prova lá, mas não corrigi. Nem comecei a correção. Então, perguntas sobre a matéria? Não? Então, vamos retomar, idealmente, do ponto que a gente parou. Nós tínhamos começado a discutir o fenômeno da ultrapassagem, que é uma discussão relativamente longa. A gente fez a saída de um equilíbrio, discutimos a saída de um equilíbrio de curto prazo. Não, de um equilíbrio de longo prazo para um equilíbrio de curto prazo. E agora
nós vamos, na aula de hoje, concluir. Então, estou colocando o quadro aí para os senhores. Imagino que já tenha aparecido para os senhores o quadro branco, né? Alguém pode confirmar? Você está vendo? Sim, está Pode ser no chat ou não? Tá, obrigado. Então, a gente tem que discutir a figura 11. Né? Então, a gente começou a discutir, eu disse que era um exercício longo. Vamos recapitular o que aconteceu na aula passada. Vamos ver como é que estão as minhas habilidades como desenhista aqui na aula de hoje. Então, vamos lá. Então, o nosso objetivo é desenhar um gráfico similar ao gráfico 11. Então, a gente começa aqui. Então, a oferta de moeda inicial. Tem a curva de demanda por moeda, que não vai se deslocar. Esse D não ficou bom. Então, vou refazer esse D. Então, aqui, nós tínhamos uma discussão na aula anterior. Essa eu não vou refazer porque a taxa de juros inicial é igual a R asterística. O ponto central é que a taxa de câmbio, apesar de não estar fixa, ela permanecia constante no tempo. Então, aí aquele termo E mais menos R sobre E é igual a zero, e você concluir que R era igual a R mais. Ou seja, estou dizendo que tem essa condição aqui. Para que haja equilíbrio no mercado de câmbio. Eu estou dizendo que a fração é igual a zero, porque a mais é igual a R. Consequentemente, você conclui que o R tem que ser igual a R asterisco. Então, professor, oi. Quando você bota asterisco, você não quer dizer internacional, não, né? Você quer dizer asterisco de equilíbrio, né? Não, estou querendo. O asterisco aqui é o internacional. É internacional. O R sem asterisco, o R doméstico é igual ao R asterisco. Tá? Ah, tá. Então, tem aqui na situação inicial a curva F1. E aqui, uma taxa de câmbio E1, esse aqui é o ponto A1. E, então, como no equilíbrio de longo prazo inicial a taxa de câmbio era constante, o E+, a taxa de câmbio esperada um passo à frente, é igual ao próprio E1. Tá? Então, nós temos aqui o equilíbrio na situação inicial. Então, lembrando, a hipótese aqui, estamos simplificando ao máximo, é que o M asterisco, o Y asterisco são constantes ao longo do tempo, aquelas variáveis que aparecem no modelo monetário do balanço de pagamento. Então, o que acontece? O Banco Central efetua uma injeção de moeda na economia, amplia a oferta monetária. Então, vou tentar botar agora as novidades em preto. Então, o que tem aqui até agora é a situação inicial, que é um equilíbrio de longo prazo. Aí o Banco Central efetua a expansão monetária, o M2 é maior que o M1, e aqui o nível de preços permanece no patamar P1, então essa aqui descreve a nova oferta de moeda, o S2. Surge um equilíbrio de curto prazo aqui no quadrante inferior, que nós vamos chamar de B2, associado ao B2 tem uma taxa de juros R2, que é inferior à taxa de juros inicial R asterisco. Aí a gente marca aqui com uma reta vertical o R2, e aí que vem o truque. Vou marcar esse valor aqui conforme nós marcamos para marcar nas notas de aula o etil. Alguém poderia se empolgar e dizer o novo equilíbrio da taxa, o novo valor de equilíbrio da taxa de câmbio é o etil. Mas eu digo, não é.
E o truque aqui é o seguinte, o ΔM positivo, a expansão monetária, e a ideia, lembra aqui, é uma mudança no nível da taxa da oferta de moeda. E é o que chama o once for all, aumentou e fica parado. Então, tinha oferta de moeda, digamos, de 100, o Banco Central aumenta isso em 5%, a oferta de moeda passa para 105 e não muda mais. Isso tem um efeito sobre o valor de longo prazo da taxa de câmbio. Por exemplo, via o modelo monetário do balanço de pagamentos, você chega a essa conclusão. Então, a taxa de câmbio tende a crescer. Consequentemente, você tem, ainda no curto prazo, um ajuste nas expectativas. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Logo, a curva F se desloca, conforme eu vou marcar aqui. Surge uma nova curva F que eu vou chamar de F2. Espero que ela não tenha ficado muito alta. Tá? Eu acho que não. Ficou numa boa posição. E, consequentemente, a nova taxa de câmbio de equilíbrio de curto prazo é esta que eu vou chamar de E2. Perguntas? Não? Bom, então vamos pensar, o que aconteceu? Deslocamento de S1 para S2 foi o ΔM positivo, a expansão na oferta de moeda. O deslocamento de F1 para F2 é devido à mudança no E+, que até então o E+ era igual a E1. Mas agora as pessoas sabem que a taxa de câmbio vai crescer, então ela já incorpora isso imediatamente às suas expectativas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não temos, então a gente segue em frente. Então, isso, parando aqui, desculpe, aqui neste momento nós temos se não me falha a memória, temos exatamente o que nós tínhamos discutido no final da aula passada. Nós chegamos até aqui no final da aula passada. Então, a gente saiu de um equilíbrio inicial, representado pelos pontos A1, B1. Estamos agora que era um equilíbrio de longo prazo, estamos agora num equilíbrio transitório de curto prazo, associado aos pontos, representado pelos pontos A2 e B2. Agora a gente vai discutir a transição para um novo equilíbrio de longo prazo. Um ponto importante, senhores, nessa discussão, é que em equilíbrio, seja curto ou longo prazo, isso aqui acontece, que é a equação da curva LM. Lado esquerdo, oferta real de moeda, lado direito, demanda real por moeda. E o que está acontecendo aqui, a gente está assumindo que o Y de longo prazo, está mantendo o Y, na verdade, está mantendo o Y constante em toda a discussão. O Y não muda. No longo prazo, o R não muda. Ah, mas ele mudou aqui no gráfico. Mas é curto prazo. A ideia é que no longo prazo a economia vai retornar para um equilíbrio de longo prazo. E no equilíbrio de longo prazo, então, o R é igual a Rzinho, porque o Mi é zero. A oferta de moeda está constante. O PIB é igual ao produto potencial. Então, qual é a consequência disso? Que se você tinha isso aqui acontecendo no equilíbrio de longo prazo inicial, a mesma igualdade vai ter que se verificar no equilíbrio de longo prazo final. Aí, só que tem um problema. Olhando aqui para o gráfico, observa que M2 sobre P1, que está em preto, M2 sobre P1 é diferente de M1 sobre P1. Então, se nada mudar, você não volta nunca para o equilíbrio de longo prazo. Alguma coisa vai acontecer. Então o Banco Central mexe com a oferta de moeda. Não. A nossa hipótese é que o Banco Central ele faz a expansão monetária e cruza os braços. Então, o que vai acontecer? O truque aqui é que os preços também seguem
a oferta de moeda. Então, com alguma defasagem, então, e olhando aqui para o exercício, a gente está assumindo, inclusive, que a taxa de câmbio se ajusta imediatamente, enquanto o nível de preços demora a se ajustar. Isso é absolutamente consistente com o que foi feito pelo Dornbus, que foi o primeiro autor a identificar as hipóteses do Dornbus, que foi o primeiro autor a identificar, desculpa, a trazer uma explicação para o fenômeno da ultrapassagem. Não era ultrapassagem, não. Mostrou que a ultrapassagem poderia acontecer. Vou dizer assim, olha, tem esse fenômeno aqui, a ultrapassagem, que pode explicar a volatilidade excessiva da taxa de câmbio, que nós discutimos na aula passada. Então, o que acontece? Você está aqui com a oferta de moeda em M2, o nível de preços que estava em P1, ele vai gradualmente subir. E ele vai subir até trazer a oferta real M sobre P para este patamar M1 sobre P1. Então, agora eu vou usar vermelho para denotar aqui eu fiz. Peraí. Usar vermelho, já selecionei vermelho, sim, para denotar o novo equilíbrio de longo prazo. Então, a ideia é o seguinte, o nível de preços começa a se ajustar. Tá? M2 sobre P2. E ele vai subindo até... Ou seja, pode pensar o seguinte, a oferta de moeda real estava aqui, ela vai gradualmente diminuindo até ela retornar para o patamar M1 sobre P1. Então, você pode imaginar o seguinte, é como se a curva de oferta de moeda fosse se deslocando dessa reta preta S2, surge uma nova reta horizontal aqui, outra aqui, até retornar para a posição S1. Então, se eu olhando para o gráfico nas notas de aula, eu tenho aqui, ó, S3 igual a S1, B3, que é o equilíbrio final, é o mesmo ponto que o B1, tá certo? A taxa de juros retorna para o patamar R asterisco. E o que acontece com a taxa de câmbio? Ela se equilibra. Desculpa, vamos dizer o que achar o equilíbrio aqui. O novo equilíbrio vai acontecer, que agora é de longo prazo, no ponto A3, com uma taxa associada ao qual está a taxa de câmbio A3, que eu estou marcando aqui neste momento. Ok, senhores? Então, a ideia, você pode imaginar o seguinte, eu vou desenhar agora. Deixa eu só olhar aqui, se eu tenho tudo que tem no gráfico. Faltou tudo não, faltou um negócio que eu não estou vendo, coisa feia. Aqui, ó, o Mzinho, faltou dizer qual era a variável aqui, ó, Mzinho, mas acho que o resto eu marquei tudo. Parece que sim, parece que tudo que tem na figura 11 aparece aqui no quadro. Então, menos que eu tenha me enganado, está tudo aqui. Então, a ideia, se vocês podem olhar, é o seguinte, é como se você sai do ponto B1, pula para o B2 e vai gradualmente voltando do B2 para o B1, que agora, no final de tudo, eu chamei aqui, agora que eu estou vendo que cometi um equívoco, eu queria chamar de B3, eu chamei de B2 aqui, ó. Esse aqui é o ponto B3. B3. Tá? E enquanto no gráfico superior, a gente estava no ponto A2 e a economia se desloca ao longo da curva F2 para o ponto A3. Tá? Então, veja o que é. Pensa aqui na trajetória das variáveis. A taxa de câmbio estava no patamar E1, ela pula para o patamar E2 e depois ela decresce gradualmente para o patamar E3. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, você pode explicar de novo por que o preço sobe? Eu perdi essa parte. Posso dizer. Primeiro, como você já discutiu em outros cursos, uma expansão monetária, cedo ou tarde, tende a fazer com que o nível de preços suba, não é isso? Concorda? Sim, sim. Então, só que eu perdi a sua explicação. Então, assim, o nível de preços vai começar a subir, cedo ou tarde. E o que vai acontecer, conforme eu tinha falado aqui, que inicialmente essa condição é satisfeita. Aliás, é sempre satisfeita, mas aqui tem uns detalhes. A barra aqui em cima denota os valores de longo prazo, tá legal?
Deve ter colocado uma barra aqui. Então, se você estava no equilíbrio de longo prazo, o equilíbrio 1, aquela condição era satisfeita, quando você atingir um novo equilíbrio de longo prazo, que aí o R e o Y vão estar nos seus patamares de longo prazo, o M sobre P vai ter que ser igual ao L de R barra e Y barra, concorda? Ok? Sim, sim. Aí agora vamos olhar aqui para o gráfico. O problema, M1 sobre P1, que é o patamar do M sobre P de longo prazo, é diferente de M2 sobre P1. O que vai acontecer para fazer com que o M sobre P retorne para esse valor M1 sobre P1? O Banco Central mexe na oferta de moeda? Não é hipótese. Pode ser que o Banco Central coloque a oferta de moeda, expande a oferta de moeda, injeta dinheiro na economia e não faz mais nada, cruza os braços. Então, o que acontece aqui é que quando o nível de preço que a gente manteve, observa, sempre aqui tem P1, aqui tem P1 também, mantivemos o nível de preço fixo. Na hora que os preços começam a subir, essa fração M sobre P começa a diminuir de valor, retornar para a posição inicial, ok? Esse processo continua até que você tenha um nível de preços P2 com essa propriedade, M2 sobre P2 igual a M1 sobre P1, tá certo? Ok? Sim, sim. É isso. É esse que é o truque aqui do exercício. Perguntas, senhores? Eu não sei se eu vou querer mexer com isso. Na dúvida, eu vou terminar de salvar esse gráfico aqui. Arquivo salvar. Com imagens. Salvar aqui. Pronto, está salvando. Agora eu vou colocar um novo. Agora, eu vou tirar esse gráfico aqui do. Vou tirar esse gráfico aqui do quadro. E vocês quase devem ter ficado branco, pelo menos para os senhores, como ficou para mim. Então, os senhores vão ter que agora ficar olhando para a figura 11, que eu quero aqui chamar a atenção, ilustrar algumas coisas que eu acho que são importantes. Então, eu estou, inclusive, com a figura 11 em mãos aqui, nas notas de aula. Então, eu vou tentar ilustrar graficamente o comportamento de algumas variáveis. Que acho que não ficou bom, ficou muito grande. Quero ter espaço para ter 4 gráficos aqui. Professor, para uma contração monetária, seria o mesmo esquema, só que o inverso? Seria, você teria uma ultrapassagem também na direção oposta. A taxa de câmbio estava aqui, ia cair e depois subir um pouco. Ok? Tá bom. Obrigado. Eu acho que até tem isso como exercício na lista, mas não tenho certeza. Você pode fazer como exercício. Mesmo que você não tivesse, pode fazer como exercício, é um bom exercício. Então, vamos lá. Aqui, tempo. Aqui, eu vou colocar a taxa de câmbio. Quero ilustrar a trajetória dessas variáveis no tempo. O E, ele sai do patamar E1, ele vai num patamar alto E2 e depois cai para o patamar E3. Então, esse T grande que eu vou marcar aqui é a data do choque monetário. Então, até aqui a data do choque, a taxa de câmbio estava no patamar E1. No dia do choque, no momento do choque, ela pula para o patamar E2. Aí o T' é a data em que a economia atinge o novo equilíbrio de longo prazo. Aí o que acontece? Depois que a economia. Quando a economia chegar atingir a taxa de câmbio 3, aí a taxa de câmbio se estabiliza, né? Então, o que vai acontecer? A taxa de câmbio vai caindo gradualmente até chegar nesse patamar. Não gostei desse desenho, deixa eu ver se consigo fazer melhor. Ops. E ali um quadro, uma mesa antes da hora. Agora é isso. Uma coisa desse tipo. Todo mundo entende. Eu peço, então, que os senhores olhem para este gráfico quase e para a figura 11. A taxa de câmbio estava no patamar E1.
na data do choque monetário, ela bate lá no patamar, pula até para o patamar E2 e decai gradualmente para o patamar E3. Alguém quer fazer alguma pergunta? Oferta de moeda. É bem simples o comportamento da oferta de moeda. Sai de um... Era para ser uma reta horizontal essa aqui. Não sei, ficou meio cambieta. Oferta de moeda sai de um patamar M1 e pula para um patamar M2. É uma mudança no nível, depois ela permanece constante. No patamar M2. Perguntas até aqui, senhores? Terceiro variável que eu vou ilustrar, nível de preços. T, P, P1 e P2. Aqui é a data do choque monetário. Aqui seria o T', que idealmente teria ficado exatamente embaixo do T' que está lá. Eu tentei, não sei se tive muito sucesso nisso, parece que sim. Esse ele fica aqui nesse patamar. Aí chegando na data T', T' não, T, ele começa a subir, vai subindo, 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 não necessariamente de forma linear, e estabiliza ali no patamar, quando chegar na data T'. Perguntas? Esse último desenho que eu fiz aqui não ficou muito legal, acho que eu poderia talvez fazer um desenho assim, para ficar uma convergência assintótica, mas não exatamente assintótica, não é exatamente a palavra, uma convergência mais suave. Não sei se eu consigo. No papel, quase eu conseguiria. Só um minutinho, deixa eu tentar fechar esse desenho aqui. Pronto. Então, aqui uma coisa mais suave. Aí alguém ia fazer uma pergunta. Acho que era a Rafael. Isso. No gráfico de oferta de moeda, o segundo gráfico, onde ficaria o telinho, o tempo telinho? Fica aqui à direita, tá certo? A distância T telinha deve ser sempre a mesma. Mas a gente não precisava do telinho aqui, porque a oferta de moeda só muda na data T e não mexe mais, tá? Por isso que eu não marquei. Ah, entendi. Então no telinho ela vai estar no nível M2. Já vai estar no nível M2. Ela chega no M2 antes da data telinha. Tá certo? Tá, beleza. Aí, obrigada. E vem Aí vem agora a última variável que eu vou tentar ilustrar aqui, que é o comportamento da taxa de juros. Vamos ver se vou ter sucesso. T, R. Deixa eu ver, a taxa de juros, ela sai de um patamar mais elevado, o R asterisco é o mais elevado, vai cair para um patamar R2, marcar o R2 aqui. Aqui teríamos o T e o T' mais ou menos por aqui. Então, a taxa de juros vem no patamar R asterisco, constante. Aí chega na data do dia do choque monetário, ela cai para R2. E vai começar a crescer gradualmente até retornar para o patamar R asterisco. Perguntas, senhores? Peço desculpa por não conseguir. Umas coisas deveriam ser linhas retas, não consegui fazer. Peço desculpas por isso. Perguntas? Professor, no caso é só para esse caso bem específico, é só para explicar por que a taxa de juros não, perdão, a taxa de câmbio é mais volátil. Exatamente. Tudo isso para ter uma explicação sem apelar para a ignorância dos agentes econômicos,
para a existência de gnomos, duendes, malvados operando no mercado financeiro, nada sem irracionalidade, nada. Para mostrar por que a taxa de câmbio é mais volátil. E agora, obrigado pela pergunta. Aí eu ia até falar sobre isso agora. Peço que você compare esses 4 gráficos. Você vê que a taxa de câmbio tem um comportamento distinto, diferenciado, quando você olha para as outras 3 variáveis, né? Em particular, no caso do M, é interessante, né? Você tem um choque na data T no M. Isso coloca a taxa de câmbio numa trajetória bem diferente do M, né? Isso para um choque. Agora imagine com choques, vários países mexendo na sua oferta de moeda, chegando notícia nova sobre guerra em tal lugar, crise de petróleo, agora o preço do petróleo caiu, não sei o quê. Tá? Não chega, não é tão surpreendente que a taxa de câmbio seja mais volátil que as demais variáveis. Perguntas? A taxa de câmbio ela fica no mesmo nível por causa desse choque e continua para sempre nesse nível diferente? Não é 3, você diz? Ela tem. Isso. Depois que chegar no equilíbrio de longo prazo, que nós chamamos de 3, tendo em vista as hipóteses, se não acontecer mais nada, ela vai ficar no E3. Tá certo? E o P vai ficar no P2, o R no R asterisco. Tá? Teria então que mudar a oferta monetária para ela alguma dessas... alterar ou qualquer coisa do tipo? Sim, para ter uma nova... Ela se deslocar novamente, teria que ter alguma coisa acontecendo. Um novo choque monetário ou uma mudança no Y de longo prazo, ou os agentes mudarem suas expectativas sobre a trajetória da economia, inclusive sobre a taxa de câmbio futuro, mudarem o E+, né? Tá? Onde o Y se encaixaria aí? Na hora que você mexe no Y, você mexe na curva D. A curva D é a representação do L de RY, lembra? Da demanda por moeda. Curva D no espaço inferior, olhando para a figura 11. Mudando o Y, você mexeria com a curva D. Tá ok? Ok. Lembra? A gente até discutiu, mas tá claro isso? Lembra que o D ele é desenhado para um dado valor de Y. Quando você muda o Y, você está deslocando aquela curva L, isso desloca a curva D. Lembra? Esse D que aqui está é a representação da demanda por moeda. Lembras? Lembra, jovem? Sim. Tá? Ok. Mais perguntas, senhores? Então, acho que o importante aqui, né, nesses 4 gráficos, então, é essa ideia de que a taxa de câmbio ela é mais volátil que as outras variáveis. E aqui, esse é um modelo bem simples. Um modelo bem que a gente vai fazer essa análise gráfica, simplesmente. Agora vamos discutir algumas coisas adicionais. Eu vou salvar isso aqui de novo. Só ter certeza, eu tenho 4. Agora eu vou tentar trazer de volta aquele anterior. Eu quero o 4 aqui abrir. Ok, voltei. Então, chamar a atenção dos senhores para alguns pontos aqui. Primeiro, vamos ver se eu consigo. Quais são as cores que eu tenho aqui? Eu vou botar um cinza. Vamos ver se esse cinza aparece bem aqui. Dá para ver esse. Dá para ver, não dá? Dá sim. Não, E eu vou te lembrar, está muito gelado, muito gelado. é mais é igual a E1. Tá? Tá na curva F1. A gente já tinha até essa expressão escrita aqui, ó, essa igualdade escrita aqui. Ó. Na curva F2, está implícita a hipótese que o E mais é igual ao E3. E aí tem um truque aqui, tem uma hipótese simplificadora. Se você for olhar, e no trabalho do Dornbusch ele não tinha essa hipótese simplificadora, ele lidava com isso bonitinho,
e é uma coisa que matematicamente é trabalhosa, a gente não vai fazer aqui, se você for olhar, qual é o pequeno problema? Suponha que essa convergência se dê ao longo de 10, quando passar de A2 para A3, se dê ao longo de 10 períodos. Tá? O problema, então, é que você teria valores intermediários entre A2 e A3 para a taxa de câmbio, e se os agentes antecipassem que essa mudança vai acontecer, que vai ter essa trajetória de E2 para E3, eles não deveriam imediatamente assumir que E+ era igual a E3. Eles deveriam assumir que E+ era algum outro valor. E iriam ajustando o E+. Então, assim, basicamente, se na passagem de A2 para A3 a taxa de câmbio assumisse 5 valores, os agentes deveriam também, gradualmente, fazer com que o E+ passasse por esses 5 valores. Todo mundo entendeu o que eu falei? O que é que eu explique? Todo mundo entendeu o probleminha que tem aqui? Aí alguém pediu desculpa. Ah, tá. Alguém falou, tá perdoada. Eu ia até falar, mas parece que já parou. Então vamos lá, o que interessa. Todo mundo entendeu esse ponto que eu falei sobre o fato que o E+ deveria assumir vários valores e não ir direto para E3? Alguém quer que eu explique novamente? É como se o A2 fosse, sei lá, o tempo 1 e o A3 fosse, sei lá, tempo 5. E aí tem o tempo 2, 3, 4, 5, é isso? Exatamente, teria outros valores. Vamos dizer para no tempo 10, ou 5, como você falou. Ele vai chegar no E3 só na data 5. Então, na data 4, o E+ deveria ter um valor diferente do E3, concorda? Sim, mas é entre A2 e A3, né? Tudo bem, que seja entre A2 e A3, mas tinha que ser outro valor, ok? Sim, sim. Aí o problema, a curva F não seria essa F2 que eu coloquei aqui. Seria outra. Então, se você fosse fazer isso aqui, esse gráfico de forma precisa, você teria várias curvas F. Tem uma hipótese simplificadora, que é a mesma que tem no manual do Krugman Obstfeld. Eles nem dizem que discutem que estão simplificando, mas é o que está lá, é isso que é feito. Eles já olham para a curva F e subjacente, a curva F final, entre aspas, no qual o E+ já é igual ao valor de equilíbrio final. Tá? Se fosse fazer isso aí bonitinho, com todo rigor, você teria várias curvas F, teria 8, 10 curvas F nesse gráfico para complicar. Na verdade, muito mais. Se você assumir então, que a convergência se dá ao longo de 30 datas, por exemplo, então teria 30 curvas F. Estamos ignorando isso aqui, estamos colocando uma hipótese simplificadora que ajuda bastante. Tá? Todo mundo entendeu esse ponto? Professor, então, quando você expande essa curva F2, não é porque houve um aumento do E2, é por causa que você tende a comparar com o E3, não é? Não é isso. O deslocamento da curva, vamos lá. A curva F se desloca. Tá certo? Ela se desloca porque, devido ao choque monetário, acontece isso aqui. O truque aqui é que eu simplifico o deslocamento. Saio de F1 para a posição final da curva F. Posições intermediárias que podem estar abaixo ou acima de F2, eu desconsidero. Ok? Tá legal? É isso que está acontecendo. Ah, beleza, entendi. Ok? O deslocamento de F acontece. O truque, a simplificação é já botar a curva F na sua posição final. Senão o exercício ficaria mais complicado, efetivamente. Mais perguntas, senhores? Bom, agora a segunda coisa que eu vou discutir, não sei se fica melhor aqui, como tem um gráfico aqui, vamos talvez olhando para o 11. Suponham que o nível de preços pulasse imediatamente para o patamar P2, tá certo? Lembra, o nível de preço ele sai de P1 e vai para P2 gradualmente. Se o nível de preços pulasse imediatamente para P2, a curva F nunca iria se deslocar. S de sapo. A curva S nunca iria se deslocar. E nada aconteceria. Desculpe, nada aconteceria, não. Você não teria transição de A2 para A3. Você teria, digamos, então vamos lá, se o nível de preço pulasse de P1 para P2 instantaneamente, na hora que tem um choque monetário, o P se ajusta rapidamente,
a curva F se deslocaria e você sairia de A1 para A3. A taxa de câmbio ia subir. O que não aconteceria seria a ultrapassagem. Que lembra, a ultrapassagem é o seguinte: vai sair de E1, terminar em E3, mas antes de bater em E3, ela vai lá em cima para cair. Ok? Então, para que você tenha a ultrapassagem, é crucial que o nível de preço se ajuste gradualmente, que ele não pule imediatamente para o seu valor final. Sem essa hipótese que o nível de preço demora a se ajustar, não acontece ultrapassagem. Perguntas? Agora, suponha que... Então, vamos lá. A gente considerou até o momento duas hipóteses extremas sobre o preço, sobre o P. Primeira hipótese, que é a que está no gráfico. Acontece o choque monetário e, inicialmente, o P permanece em P1. Segunda hipótese, que é o outro extremo. Acontece o choque monetário e, imediatamente, P pula para P2, que é o seu valor de equilíbrio final. Agora, uma hipótese intermediária. Suponha que o P pulasse, mas não tivesse um pulo, mas não fosse para o patamar P2. Aí você teria, então, alguma coisa assim, M, um M sobre P intermediário aqui, ó. Aí você ainda, então, basicamente, essa curva preta que está aqui, ao invés de estar na posição que ela aparece no gráfico, estaria nessa posição intermediária. Aí você teria ultrapassagem bonitinho, tá certo? O que iria acontecer é que a diferença, deixa eu desenhar aqui, então, aproveitar. É que a taxa de câmbio, que eu estou chamando aqui de R2, não seria o próprio R2, seria uma coisa intermediária. Aí o novo, ao invés de ter um ponto A2, teria um ponto intermediário aqui, ó. Tá? Então, você pode até dizer que o nível de preços tem um pulo na data do choque monetário. O que não pode é ele pular direto para o seu valor de equilíbrio de longo prazo. Ou seja, a gente não precisa da hipótese extrema que, no primeiro momento, o P não reage à mudança no M. Pode até permitir uma reação, só não pode permitir que o P pule direto para o seu valor final de equilíbrio. Perguntas? Não houve. Uma outra pergunta que poderia acontecer. Agora eu vou tentar apagar aqui algumas coisas, vamos ver se tem sucesso. Quero apagar até isso. Estamos de volta ao que nós tínhamos aqui. Nessa discussão inteira, eu mantive o Y constante. O que aconteceria se, conforme em consonância que tem no modelo ISLM, essa queda na taxa de juros, que acontece aqui, induzisse um crescimento do investimento e via efeito multiplicador, um crescimento no Y. Ou seja, acontecesse uma elevação temporária no produto. Ainda assim, nós teríamos uma ultrapassagem. Vamos lá. Elevação no Y faz com que... Então, vou chamar isso aqui agora de D1. Mas, professor, o aumento do M, nesse caso, seria menos do que proporcional ao aumento do P, né? Nesse caso... Ou não? Eu não mudei. A variação no M é a mesma. Tá certo? A variação do M ainda é a mesma. Passou de M1 para M2. Aí você falou... Ah, tá. Beleza. Tá, inclusive, já que você perguntou, observa que olhando aqui para essa fração que aqui... Essa fração não. Essa igualdade que a gente tem aqui, M2 sobre P2, M1 sobre P1, você pode até dizer que após atingir o equilíbrio de longo prazo, o P cresceu percentualmente a mesma coisa que o M. Então, se o crescimento do M foi de 5%, o P também cresceu 5%, tá? E eu não estou mudando... Então, mas isso se dá porque a gente está supondo Y e R constantes. No longo prazo, não? Sim. Agora, o que eu estou mudando essa hipótese. Então, está falando do curto prazo agora. Sim, estou falando do curto prazo. Suponha que o Y aumente no curto prazo. Tá, ou seja, o Y estava no patamar que aqui estamos chamando de Y barra. Ele sai desse Y barra, ele cresce, mas vai voltar para o patamar Y barra no longo prazo. Tá legal? Uhum. Então, o que aconteceria? Eu vou chamar então essa curva aqui agora um 1 para lembrar que essa curva iria se deslocar. Aí o que acontece? Agora tem que pensar. Se aumentando o Y, a demanda por moeda aumenta. Então vamos olhar aqui para o ponto meu, que era o equilíbrio inicial. Então as pessoas estariam
dando um pouco mais de moeda, mais do que N1 sobre P1. Então, a elevação no Y faz com que a curva de demanda por moeda se desloque assim conforme eu estou ilustrando aqui no gráfico. Tá legal? Vou chamar isso aqui de D2, tá? E aí, quando o Y retornar para o seu patamar inicial, ela vai voltar para o patamar chamado de D3, que é igual à curva inicial. Aí, o que você teria? Você teria um equilíbriozinho, o equilíbrio B2 se daria aqui, ó. E a taxa R2 estaria aqui. E a mesma, só ia mudar a posição dos pontos de equilíbrio. Você teria ultrapassagem ainda, tendo em vista o que eu desenhei. Tem um pequeno complicador que já eu vou colocar aqui, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Ok. Suponha agora, eu fiz esse desenho com essa curva D2 nessa posição. Suponham, senhores, que na verdade, que seria um deslocamento relativamente modesto na curva D. Primeira vez que eu dei aula disso, eu admiti a seguinte possibilidade, até me dar conta que isso não poderia acontecer. Eu vou procurar outra cor aqui. Um cinza claro. Não sei, deixa eu ver se aparece esse cinza claro. Dá para ver esse cinza claro? Eu botei aqui à esquerda. Ou é muito claro? Dá sim. Tá, ninguém reclamou, alguém disse que dá, então vamos em frente. Suponha que o deslocamento da curva D fosse tão intenso que ela viesse, por exemplo, para cá. Chamar isso aqui de D2 til, para deixar claro que não é a curva D2. E aí o equilíbrio no quadrante inferior se desse nesse ponto aqui. Aí a taxa de juros estaria crescendo, né? Ok? Mas aí a gente teria, então, uma expansão monetária induzindo uma elevação da taxa de juros no inferior. Isso não iria acontecer. Mas até porque, vamos dizer, por que não, e não faz sentido com a nossa hipótese. Que a gente está assumindo aqui que o Y cresce. E usando aquilo que vocês aprenderam do modelo ISLM, por que o Y, e do modelo economia keynesiana, por que o Y cresce? A expansão monetária puxa o R, a taxa de juros para baixo, isso incentiva o investimento, que aí gera um crescimento no Y, e, além de tudo, tem o efeito multiplicador que gera crescimentos, rodadas adicionais de expansão no produto. Ora, se a gente aumenta a taxa de juros, a gente tem um decréscimo no Y. Aí não faz sentido assim, dizer que a curva de demanda por moeda se desloca até essa posição D2 til, não é consistente com essa hipótese de que o Y cresceu, tá? Então, a ideia de que o Y cresce só faz sentido se ele cresce de forma a não fazer com que a demanda por moeda cresça a ponto de aumentar a taxa de juros. Ou seja, o crescimento do Y é tal que a taxa de juros não pode crescer em equilíbrio. Olhando aqui, ó, a curva de demanda por moeda ela não pode jamais ultrapassar essa posição aqui. Tá? Não pode chegar nessa posição. Então, dito tudo isso, se você pensa, lida com todas as possibilidades, você pode ter o P mudando, desde que ele não atinja imediatamente o patamar P2, a ultrapassagem permanece. Você pode permitir que o Y mude, aí leva em conta essa última discussão, que o Y não vai mudar de forma a trazer a curva de demanda por moeda como uma posição D2 til, e ainda assim a ultrapassagem acontece. Ok? Perguntas? Não? Então vamos ver o que eu digo aqui nas notas de aula. Gloriosa ultrapassagem. Vamos ver o que acontece depois de toda a discussão. Acho que está tudo feito. Então vamos lá. Vamos aqui conferir. Então, na página 4, a primeira bolotinha que aparece na página 4. Supõe agora que o governo efetua uma expansão monetária. Já fizemos, situação e a discussão desse gráfico. Sim, discutimos efeitos de longo prazo. Tá aqui, a discussão aqui é exatamente como nós fizemos. Curto prazo, fizemos na aula passada, refizemos hoje. Longo prazo é a discussão atual. Observe que a taxa de câmbio ultrapassa temporariamente seu valor de equilíbrio. Nenhuma outra variável apresenta comportamento similar, inclusive fazer aqui de volta, vou dar um arquivo salvar.
editar, arquivo, abrir, fazer o 5 aqui. Abrir. Olhando aqui para esses 4 gráficos, nenhuma das variáveis ultrapassa o seu valor de equilíbrio, né? Só a taxa de câmbio que apresenta um comportamento chamado ultrapassagem. Em inglês, overshoot. Exercício. Permitir que Y cresça temporariamente. É que a gente discutiu aqui. Acho que é como um bom exercício para os senhores, se não tiver na lista, agora eu não lembro, fazer, basicamente, refaz esse exercício, conforme a gente fez aqui. Deixa eu olhar o que tem na lista, né? Temos esse material aqui, deixa eu... Atalhos, Economia Internacional, PLE, PDF no website, lista, essa é o top 4, lista 4. O exercício... Você... Curto prazo. Então, exercício 5, que é o primeiro que envolve ultrapassagem, alguém tinha pedido. É o contrário do que aconteceu aqui. É uma contração monetária. Aí tem 6 e 7. É algo que nós tínhamos feito aqui também em sala. Então, você pode fazer como exercício para estudar, refazer o que ele fez em sala, faz o exercício 5 e pode depois verificar graficamente que o Y, mesmo que o Y cresça temporariamente, a ultrapassagem ocorre. O truque é lembrar que o Y não vai além daquele patamar. O Y, a demanda por moeda, não pode ir demais para a direita. Perguntas? Não? Senhores, encerramos o tópico 4. Agora, vamos discutir, então, aqui um seguinte ponto. O planejamento inicial era que a gente fosse entrar no tópico 5. Saber a opinião dos senhores. O problema que a gente tem, como os senhores sabem, esse período letivo é mais curto que o usual. O tópico 5 eu faço uma revisão do ISLM para a economia fechada e começo no 6 o modelo... É isso, né? Sim, ISLM para a economia fechada. E no 6 eu começo o ISLM com a economia aberta. Só que estamos com pouco tempo, realmente. Nós temos 2 opções. Seguir o que eu tinha planejado inicialmente, fazer o tópico 5, aí depois para o 6, para o 7, para o 8. E acho difícil que a gente venha, que se a gente fizer isso, que a gente cubra o tópico 8 e talvez não consiga terminar o 7. Opção A, então, seguir o planejamento que está no programa. Entrar no tópico 5 agora, que é a revisão de ISLM para a economia fechada. Ou, opção B, pular o tópico 5, já entrar no ISLM com a economia aberta. Isso vai, durante a nossa discussão sobre ISLM com a economia aberta, em algum momento eu vou ter que, pelo menos em um momento, talvez 2, ou talvez até mais, eu não tenho certeza. A gente tem que parar agora, tem que parar e ver essa discussão aqui no tópico 5. Mas por quê, por exemplo, que eu estou falando de ISLM, mas a gente olha também para oferta e demanda agregada. Então, a parte de oferta agregada, quando você vai de economia fechada para economia aberta, não muda nada. Consequentemente, quando chega ali no tópico 6, você me diz, olha, a oferta agregada é igual ao que a gente tinha feito no tópico anterior. Aí, quando chegar ali, a gente tem que discutir a oferta agregada. Então, se a gente pular o 5 e ir direto para a economia aberta, a gente vai conseguir cobrir mais matéria de economia aberta. Tá? Não tem mágica isso. O que vocês querem fazer? Eu tenho O senhor falou de ir do 4 para o 6, professor? Oi? Ir da top 4 para o tópico 6? Sim, a gente pularia do 4 para o 6 e durante a discussão do 6, em algum momento, a gente teria que pegar uma ou outra coisa do 4 e discutir. Tá? Será que não daria para fazer essa revisão rápida, como se fosse a introdução para o 6? Eu não consigo. Desculpe. Basicamente, na prática, porque tem algumas coisas que são mais relevantes. Já pensei, eu não consigo. Vamos lá. Deixa eu só tirar esse aqui, fechar esse aqui, arquivo, fechar. É porque o modelo ISLM é bem grandinho.
Sim. Deixa eu, peraí, Ctrl Z. Mas veja bem, era uma revisão. Isso em situações, acho que levaria umas 4 aulas, tá? Essa revisão. Leva de 3 a 5 aulas. Tá? Eu faço bem rápido, porque, por exemplo, eu não vou ficar 2 aulas discutindo, ou terem meia hora discutindo que a curva IS é decrescente. Inclusive, a gente faz umas demonstrações, a gente prova matematicamente isso. Não tem muita discussão, não, porque vocês já viram o modelo SLM, talvez em mais de uma disciplina. Tá? Então, vamos lá, para entender qual é o... Então, já um ponto aqui. Quando eu for... Vamos pensar, economia fechada, quando eu vou discutir a inclinação da curva IS, eu coloco aqui, no tópico 5. Vocês entenderam o que acontece? Eu escrevo algo assim, ó, y, equação da curva IS é isso aqui, y é igual a uma função, consumo que depende do y menos t, t é a taxa, é a tributação, tá? Então é y menos tributação, mais o investimento, que depende da taxa nominal de juros, mais a taxa, mais os gastos do governo. Isso é equação da curva IS para uma economia fechada, tá? Então, esse parênteses é para lembrar que isso é uma função. C é uma função de y menos t. Perguntas até aqui? Aí, o que eu faço? Olha, como é que eu faço para ver que a curva IS ela é decrescente? Eu faço o seguinte, eu escrevo isso aqui da seguinte maneira. Y, só para enfatizar, y não depende de R, ou seja, que quando você tem a equação da curva IS, você tem o y como função de R. Aí eu escrevo aqui C de y de R menos t, que é o t é uma variável exógena, mais i de R, mais g. Aí vou botar uma barra em cima das variáveis que não vão mudar. Aí eu perturbo o R, ou seja, faço o R variar e vejo o que acontece com o y. Então, ó, lado esquerdo, é uma derivada, vou derivar os dois lados da desigualdade, da igualdade. Lado esquerdo, é derivada de y com respeito a R. Lado direito vai ser a derivada de C com respeito ao seu argumento, que é y menos t, vezes a derivada de quem está... Isso é chamada regra da cadeia, que, por exemplo, você tem assim, f de x de t, por exemplo, você diz assim, h é igual a f de x de t, dh dt é igual ao f', ou derrom de f, derrom de x, vezes derrom de x ou dx dt, dependendo se tem mais de um, tá ok? Então, fazendo regra da cadeia, é C derivado com relação ao seu argumento, vezes a derivada do argumento, y menos t, o t está fixo, com respeito a R, mais derrom de y, derrom de R, mais zero, que eu estou mexendo com R, mas o G ficou fixo. Então, olha aqui, o que você tem? Você tem uma expressão, derrom de y, derrom de R é igual a... Aí, só colocar aqui... Posso escrever assim, ó. PM, propensão marginal a consumir. Só para já simplificar. Eu não uso no natural, podemos colocar aqui. Por quê? O que é esse derrom de C? Derrom de Y menos T. Y menos T é na prática a renda disponível, né, do setor privado. É o quanto o consumo aumenta quando se aumenta a renda. Então, isso aqui é a própria propensão marginal a consumir. E como esse T está constante, essa segunda derivada ali fica derrom de Y ou derrom de R. Mais, aqui é um mais, derrom de Y, derrom de R. Então, fechando aqui, você pode resolver isso aqui para o derrom de Y e derrom de R. Leva tudo, ó, fica assim, 1 menos P, M, porção marginal a consumir, é igual a... Ops, igual não. Vezes derrom de Y, derrom de R. Aquilo ali era para ser um Y, ficou horroroso. Derrom de Y, derrom de R, é igual a derrom de I, derrom de R. Aí resolve aqui para o derrom de Y, derrom de R, é igual a derrom de I, derrom de R, dividido por 1 menos PMGC. Isso aqui é positivo, porque a porção marginal consumida está entre 0 e 1. Esse aqui é negativo, que é a relação entre I e R é negativa, é decrescente. Então, concluo, você tem uma fração, numerador negativo, denominador positivo, a fração é negativa, logo,
este derronde I, derronde R, é negativo. Consequentemente, a curva S define uma relação decrescente entre o Y e o R. Tá? Isso é feito no tópico 5, quando eu discuto economia SLM com economia fechada. Aí, o que vai acontecer, vou botar aqui em vermelho, quando eu for fazer para economia aberta? Para a economia aberta, vai ter que fazer de novo o mesmo exercício. Então vamos lá. Eu não fico uma aula inteira discutindo por que a curva S é decrescente. Vocês já viram isso, então eu digo, olha, fazendo essas derivadas parciais aqui, você conclui que a derivada tem uma relação decrescente entre Y e R ao longo da curva S. Isso aqui, a gente trabalhou com a equação da curva S. Estou marcando aqui agora, deveria ter circulado, faz conta que eu circulei, em vermelho. E quando for fazer para a economia fechada, você vai ter isso aqui, a mesma equação, com um termo adicional. O termo adicional, estou colocando aqui o x menos n, que aí a gente vai modelar esse termo como dependendo de renda e taxa real de câmbio. Tá? E aí vai ter uma álgebra similar, vai ser um pouco mais complicada, mas dá para fazer igual. Tá certo? Então vamos lá, a situação é, tendo feito com a economia fechada, fica mais fácil. A pessoa tendo feito com a economia fechada, fica mais fácil entender o que a gente faz para a economia aberta, mas não é impossível sair direto de economia aberta. Então, o trade-off aqui para os senhores é o seguinte: opção A, ir da maneira mais didática e mais simples e cobrir menos matéria. Opção B, ir da maneira mais rápida, talvez tenha um pouco mais de dificuldade, e compensação cobrir mais matéria. O que vocês preferem? Ninguém tem opinião? Acho que contanto que não seja cobrado exercício específico da lista 5, eu acho que dá para ir para 6. Não, a lista 5 sairia da prova, né? Inclusive, tá? Como eu te falei, um outro pedacinho a gente vai ter que puxar de volta, tá legal? Então sim. Vocês preferem pular pro 6 e cobrir mais matéria, então? Sim. Pelo que eu entendi, a diferença do 5 é que seria uma etapa didática para a gente entender a economia aberta mais fácil. Seria Ele torna mais fácil, essencialmente didático. O 5 está lá só por questões didáticas. Não é impossível fazer o 6 sem ter feito 5. O que vai acontecer é que tem um pedaço que não muda, como eu falei, oferta agregada não muda nada. O que eu digo, quando você olhar a nota de aula 6, oferta agregada é igual ao do tópico anterior. Aí, basicamente, a gente vai ter que abrir lá a apostila. Então vamos pular. A gente estuda o tópico 5 em casa para a próxima aula, e aí qualquer dúvida a gente traz. Eu acho que não faz muito sentido estudar o 5, não. Aí vamos direto. Então vamos para o 6. Vamos para o 6, professor. Ninguém se manifestou para ficar no 5. Então vamos lá. Vamos torcer para isso funcionar. Então estamos indo para o 6. A gente só vai pegar o 5 de acordo com à medida que tivermos de necessidade. Então estamos entrando no 6. Então eu começo assim, o tópico 6. Título: o modelo Mundell-Fleming com PMC. PMC aqui quer dizer perfeita mobilidade de capital, tá? E câmbio fixo. Aí eu digo o seguinte: o modelo Mundell-Fleming é a versão para a economia aberta do modelo ISLM. Ele também é conhecido como modelo ISLM-BP. Diversos textos discutem esse modelo. Dornach, Fischer, Sachs-Larraín, Simons e Cisne. A gente não vai estar seguindo nenhum deles aqui, tá? Temos a nossa própria anotação, a nossa própria abordagem. Então, se alguém quiser consultar um deles, pode consultar, mas eu não estou pressupondo que ninguém vai abrir esses livros. Não faço menção a eles em nenhum momento, até onde eu lembro. Perguntas? Então, eu chamo a atenção o seguinte: a gente tem versões do modelo Mundell-Fleming com e sem PMC, ou seja, com e sem perfeita mobilidade de capital, ou seja, com perfeita mobilidade de capital e com mobilidade de capital imperfeita. No tocante ao regime cambial, a gente tem versões com câmbio fixo e câmbio flexível. Neste tópico, a gente vai estar discutindo câmbio fixo com perfeita mobilidade de capital. 8, que na verdade eu deveria ter dito aqui 7,
como eu disse, troquei ordem, mudei, juntei 2 tópicos lá no começo. O tópico 7 é câmbio flutuante com perfeita mobilidade de capital. O 8 é mobilidade de capital imperfeita, ou sem perfeita mobilidade de capital, e aí, com ambos os regimes cambiais. Tá? Então, estou tentar deixar esse ponto claro. Tem uma o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que apresentar o modelo Fleming, que é o modelo ISLM para a economia aberta, inclusive sem fazer hipótese sobre a taxa de câmbio. Aí, quando a gente terminar uma apresentação geral dele, a gente vai colocar, esse é o máximo que dá para fazer. Agora a gente assume que o câmbio está fixo. E vamos ver o que acontece. Tá? Perguntas até aqui. Bom, aí a seção 6.1, regimes cambiais. Senhores, isso aqui nós vamos pular, literalmente, porque o tempo está curto, e lembrem que uma das coisas que aconteceu aqui, que eu não fazia, não fiz nas outras vezes que eu lecionei essa disciplina, é que eu deixei um livro como leitura obrigatória para os senhores, que, vamos lá, o que é FRJ, pelo que eu entendi, era o seguinte, olha, esse semestre está curto, vai ter menos aula, mas o professor tem que dar atividades obrigatórias complementares para os alunos. Eu dei, os senhores têm que ler o livro de História do Sistema Financeiro Internacional, do Beret Green. E esse livro cobre tudo que está aqui no tópico 6.1. Se quem quiser dar uma olhada, pode depois dar uma lidinha nisso, mas aqui em sala não vamos discutir. Então, 6.2. Modelo Fleming. Aí eu digo, nossa tarefa, modificar o modelo ISLM, DA é demanda agregada, OA, oferta agregada, para uma economia aberta. É que no tópico anterior a gente tinha discutido esse modelo para uma economia fechada. Então, uma variável que a gente tem que considerar, a gente já mencionou aqui, é a taxa real de câmbio. Esta senhora, assim como nos tópicos anteriores, nós vamos delotá-la pela letra Q, é dada por esta expressão aqui. E vezes P asterisco sobre P. E então é o preço relativo entre 2 cestas de bens, tá certo? Então, P asterisco, uma cesta de bem americana, P asterisco é o preço de uma cesta de bem americana, P é o preço de uma cesta de bens disponível aqui no Brasil, e então você, na prática, tem o preço relativo entre as 2 cestas, levando em conta a taxa de câmbio, né? Que lembra, se o P asterisco está em dólar, E vezes P, nós temos um valor em reais. Então, lembrando, que pode interpretar assim, é o preço dos bens importados relativo ao preço do bem doméstico. Curva IS, 6.2.2. Quem é a nossa amiga curva IS? É a expressão 1. Ops! Tudo não. Então, estamos no 6.2.2. A equação 1 que aparece nas notas de aula é essa aqui. Y, demanda por consumo, mais demanda por investimento, mais o G mais algo que eu vou chamar de ZD. Só para não haver dúvida, Z é o que nós chamamos de X menos M, tá? Para não ficar escrevendo X e M, eu chamei de Z, só para escrever um pouco menos, ok? Ou seja, exportação de líquida, exportação X de bens e serviços, menos importações, que é o M, de bens e serviços, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Lembrando que aqui o G, eu poderia ter colocado o superescrito D, esse D é de demanda, tá? Mas como G é uma variável exógena no modelo ISLM, aqui no modelo Fleming, que é a mesma coisa, o ISLM para economia aberta, nem vou colocar esse D. Então, essa aí, condição 1, ela disse que está dizendo o seguinte, aquilo que a economia demanda, que é o que está do lado direito, tem que ser igual à produção efetiva, que é o Y. Alguma pergunta até aqui, senhores? Então, vamos lá. Eu escrevi aqui que Z era igual ao X menos M, mas eu coloquei outra coisa. Não quis colocar M, por quê? Porque M já é oferta de moeda. Então, eu escrevi, inclusive nas notas de aula, o seguinte, Z
é igual a x menos x asterisco. Vamos, x são as exportações brasileiras. E o x asterisco, exportação do resto do mundo. Mas quem compra as importações do resto do mundo? O Brasil. Então, esse x asterisco são as importações brasileiras. Tá legal? Alguém quer fazer alguma pergunta? São, no caso, as exportações mundiais. Faz sentido, sim. Porque as importações brasileiras são as exportações mundiais. Isso, o Brasil, usei a exportação brasileira, menos exportações de todos os outros países, líquido de todos os outros países, né? Tá certo? Para o Brasil, né? Que é quando você está perto, só para eu não entendo, você não soma a exportação americana com a exportação alemã. Que basicamente, senão você vai estar pegando, inclusive, o que os Estados Unidos exporta para a Alemanha, né? Basicamente, você trata o resto do mundo como se fosse um país só e olha para o que ele exporta. O que ele exporta é o que vem para o Brasil, né? Tá? Perguntas? Então, o que vai acontecer agora é que nós vamos modelar essas 3 variáveis aqui. Especificá-las como funções de outras variáveis. Então, a primeira, que é o consumo, eu digo aqui o seguinte: o senhor consumo, a demanda por consumo, ela é uma função C. No caso aqui é um pouco mais complexo que eu tinha feito antes, da decisão se a gente ia pular ou não o 5. R de Y menos T. Ou seja, então C depende de 2 argumentos: taxa nominal de juros e Y menos T. Lembrando que T são a arrecadação tributária total do governo, tudo que o governo arrecada de impostos. Então é a renda que sobrou para o setor privado. Estritamente falando, eu deveria também tirar ali a renda líquida do resto do mundo, mas tudo bem. Renda líquida enviada para o exterior. Não podemos deixar assim. Tá? Porque na prática estamos assumindo que a renda líquida enviada para o exterior é constante. Bom, e aí a gente coloca, aí depois que eu coloco digo que tem essa expressão 2, eu escrevo algumas coisas embaixo. Eu digo o seguinte: C1 é menor ou igual que 0. Quem é esse C subscrito 1? Só para não haver dúvida. C1 é igual a derivada do C com respeito ao R. Ou seja, eu digo que o impacto do R sobre o consumo é nulo ou decrescente. Eu estou até admitindo que o C não dependa do R. Então, C1 seria sempre igual a 0. Tá legal? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Não? Então, daqui para frente, C1 denota essa derivada parcial. Por que você está usando C1? Para não ficar escrevendo a derivada parcial toda hora. Para escrever um pouco menos, eu vou usar a notação C1. Só por isso. Agora, convém lembrar o seguinte: não necessariamente C1 é um número constante, ele pode variar. Pode, para um certo patamar de renda e taxa de juros, C1 ser igual, por exemplo, a menos 0,3, para outro patamar, C1 ser igual a menos 0,7, sei lá. Mas o fato é que ele não precisa ser constante. Perguntas até aqui, senhores? Aí eu coloco a seguinte, escrevo também, continuando, aproveito aqui à direita, que ainda tem espaço aqui. Bom, acho que embaixo dá para colocar que 0 é menor, ainda dá para botar aqui embaixo, sim. 0 é menor que C2, que é menor que C1. Onde quem é o C2? O C2 é a derivada do C com respeito ao seu segundo argumento. Eu chamo aqui de Y, que é o Y menos T, então eu vou escrever assim, tá? Ou seja, C2... Acho que não ficou colocado da menor maneira. Vou colocar aqui à esquerda. C2 é igual a isso aqui. Então, é a derivada do C com respeito ao seu segundo argumento, que é o Y menos T. E, conforme a gente chegou a falar rapidamente, isso aí é propensão marginal a consumir. Tá? Ou seja, o quanto uma mudança na renda impacta o consumo privado. E eu estou assumindo que essa propensão marginal a consumir ela fica entre 0 e 1. Essa hipótese que está aqui embaixo. Então, isso aqui, quer dizer assim, propensão marginal a consumir está entre 0 e 1. Não necessariamente a propensão marginal a consumir é constante, tá legal? Perguntas? Aí, inclutei a segunda, tem um tal de C22. Quem é o C22? O C22 é a derivada do C2 com respeito ao Y menos T.
ou seja, é d-ron de 2 C com d-ron de y menos t quadrado, é derivada segunda. E tem a hipótese que o senhor C22 é menor ou igual que zero, né? Então, quando o C22, se o C22 for igual a zero, é que a propensão marginal a consumir é constante. A derivada segunda é constante. Por exemplo, se você tem uma equação desse tipo assim, y é igual a A mais bx, a derivada primeira é b, a derivada segunda é zero. É a equação da linha reta, né? Então, dizer que o C22 é igual a zero sempre quer dizer propensão marginal a consumir constante. Não necessariamente ela é constante para a gente. Porém, ela não cresce. À medida que o y menos t aumenta, a propensão marginal a consumir decresce ou permanece constante. É isso? Essa hipótese quer dizer isso. Então, essa hipótese que eu circulei aqui quer dizer renda y menos t crescendo, propensão marginal a consumir permanece constante ou decresce. Perguntas? Não temos? E tem a última hipótese, que é essa que eu vou escrever aqui um pouquinho diferente, que eu não botei o zero, só coloquei o menos t nas notas de aula. Positivo. Isso aqui quer dizer o quê? O chamado, isso é o consumo autônomo, aquele consumo que não depende da renda, mesmo, aquilo quanto os agentes consumiriam mesmo que a renda fosse zero, tá? Então, estamos assumindo que esse pedaço, isso aqui é positivo. Chamado consumo autônomo é positivo. Perguntas? Então, isso aqui são as nossas hipóteses sobre a função consumo. Ela se relaciona de forma decrescente ou não depende da taxa de juros. Propensão marginal a consumir fica entre 0 e 1. Propensão marginal a consumir é constante ou decrescente. E o consumo autônomo é positivo. Perguntas? Não? Agora que eu estou vendo, teve aqui o comentário às 7h37 sobre a gente não, talvez dizendo que não devemos pular o tópico, mas o que aconteceu foi o seguinte, Kennedy. A maior parte das pessoas se manifestaram a favor, né? Todo mundo teve a oportunidade de se manifestar. Então, agora já estamos seguindo em frente. Mas, como eu disse, eu acho que não é impossível, e eu acho melhor essa opção. Senão ia cobrir muito pouca matéria de economia aberta. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Agora. Investimento. Esse aqui é exatamente igual ao de economia fechada, só que a gente discutiu. Investimento, tem a demanda por investimento, é uma função do R. E aqui eu coloco I' menor que zero. Quem é o I' é só a derivada do I com respeito ao R. Eu nem coloco d-ron porque só tem um argumento na função, então eu só uso o I'. Ou seja, quando você tem só isso aqui, você pode F depende só de X, você pode usar o F' para denotar a derivada. Não dá para você falar em F', é mais complicado, quando você tem o F dependendo, por exemplo, de X1, X2. Aí F' é qual derivada parcial? A primeira ou a segunda? Então aqui a gente pode usar o I' sem problema. Perguntas? O próximo ponto, que aí a gente tem que demandar as exportações líquidas. Modelar. Esse aqui é muito simples, tem nas notas de aula, então eu vou apagar. Não, quero deletar isso. Equação 4. Ops, ficou muito para lá. Equação 4. ZD igual a um Z que depende de Q, que depende de Y, e também... Não, que depende de Q, de Y e de Y asterisco. Y asterisco é a renda do resto do mundo. Então, a ideia aqui é a seguinte, na verdade, que a demanda pelas exportações... Lembrando, C é igual a X menos X asterisco. E a demanda por exportações, ela depende do preço, a taxa real de câmbio, que é um preço relativo entre os bens
estrangeiros e o bem doméstico, ou os bens domésticos, e da nossa renda, de quanto a gente tem de dinheiro, dos nossos recursos para efetuar compras no exterior. Por outro lado, X asterisco D, a demanda dos estrangeiros pelo o que a gente produz, depende também do quê? E depende do Y asterisco, da renda dos estrangeiros. Então, o que está acontecendo? Vou marcar aqui em vermelho. Você vê que a diferença Z, o Z, que é igual a X menos X asterisco, depende do quê? Se quer pegar o vermelho, eu não peguei. Vermelho. Q. Depende do Y. Depende do que já tinha aparecido e do Y asterisco. Então, são essas três variáveis aqui. Tá? Então, na prática, o que a gente está fazendo é o seguinte: a nossa demanda por X, por exportações, depende de Q e de Y. A demanda dos estrangeiros pelas nossas importações depende do Q e do Y asterisco. Consequentemente, o Z depende dessas três variáveis aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, eu vou continuar. Então, eu digo aqui o seguinte: Z1 é igual a... Só para checar, Z1 é derronde Z, derronde Q. A nossa hipótese, então, é que isto aqui é positivo, não? Negativo. Não, é positivo isso. Quanto maior a taxa real de câmbio, mais nós vamos exportar, menos nós vamos exportar, ou seja, aumentando a taxa real de câmbio, a gente aumenta o nosso saldo X menos X asterisco. Tá? Eu faço um comentário depois. É uma hipótese comum, mas ela pressupõe que uma chamada condição de Marshall-Lerner é satisfeita. Isso é discutido na seção 6.10. Não vai ser discutido nesta ocasião. A gente vai estar assumindo, porque é uma discussão relativamente longa. Eu prefiro que a gente siga em frente. Tá? Já houve outros semestres, inclusive, onde não deu tempo de discutir esse ponto específico. Então, essa ideia de que o Z1 é positivo, ou seja, que derronde Z, derronde Q é positivo, então estamos dizendo o seguinte: aumentou a taxa real de câmbio, o nosso saldo X menos X asterisco. Eu ia falar saldo comercial, mas não é exatamente saldo comercial. Balança com o saldo comercial é somente bens. X menos X asterisco, bens e serviços. Né? Mas, basicamente, você pode pensar o seguinte: o que a gente exporta, menos que a gente importa, se relaciona positivamente com a taxa real de câmbio. Temos uma segunda hipótese aqui também. Z2 é negativo. Ou seja, quando a gente a nossa renda começa a aumentar, a gente começa a... Aqui eu misturei tudo. Agora que eu estou vendo aqui. Aqui não está bom, não. Isso que eu marquei em vermelho. Vou botar em verde o que eu deveria ter colocado antes, agora que eu estou olhando aqui. Por quê? Aqui, observa em verde, que eu vou colocar. Aqui deveria ter um asterisco. Por quê? O que a gente exporta, que é o X, depende da taxa real de câmbio e da renda de quem compra. Tá? E o que a gente importa depende da nossa renda. Então, aqui não tinha que ter nada. Não deveria ter só o nosso Y. Tá? Então, voltando agora aqui para o Z2. A ideia é o seguinte: aumentou a nossa renda, isso não tem impacto nas nossas exportações, a demanda por exportação não aumenta. Nós ficamos mais ricos, nós podemos demandar mais consumo, mas por exportação não tem aumento de demanda. Porém, tem aumento na demanda por bens importados. Então, o aumento no Y não impacta o X, mas puxa o X asterisco para cima. Consequentemente, o impacto sobre o Z é negativo.
E tem uma hipótese aqui que é o Z3. Professor, podia repetir o Z2, porque eu acabei me perdendo. Só escrever aqui, Z3 positivo. Lembra Z3. Só, desculpa, Z2. Evidente, está clamando, não quero Z2 é isso aqui. E Z3 é isso, essa derivada parcial aqui. Ou seja, é a derivada do Z com respeito ao Y asterisco. O sinal do Z2, aumentando a nossa renda, a demanda pelas nossas exportações não muda. Estamos falando em demanda. O fato de aumentar a nossa renda não quer dizer que as pessoas no exterior querem comprar mais bens para Brasil. Não. Porém, a gente passa a demandar mais bens estrangeiros. Tá certo? Consequentemente, tá? Estamos assumindo que as importações são bens normais. Tá? Então, consequentemente, um aumento no Y puxa o X asterisco para cima. Logo, tende a decrescer o Z. É por isso que a gente assume que Z2 é negativo. Ok? Valeu, beleza. Com Z3 é o contrário. Você aumentando a renda do resto do mundo, a demanda deles, a demanda do Brasil pelo que o mundo faz, porque não mudou. Então, não tem impacto nas nossas importações, que é o X asterisco. Porém, tem impacto no que o resto do mundo quer comprar no Brasil. Passa a demandar mais bens brasileiros. Então, o impacto é positivo. Perguntas? Aí eu tenho aqui no final uma última condição, que eu ainda não discuti. Não, desculpe. Na verdade, tem mais duas ainda que eu não discuti. Eu digo que em valor absoluto, o Z2 é menor que o C2. Lembra, C2 é propensão marginal a consumir. E Z2 é a nossa propensão, pode interpretar assim, a importar. Tá? E é negativo. Então, eu coloquei o valor absoluto para ficar tudo positivo. Só para todo mundo entender, tentar botar aqui com valores. Por que essa hipótese é importante? Então, estamos discutindo aqui embaixo. Suponha que eu falasse que Z2 é igual a menos 0,7. A caligrafia está horrorosa aqui embaixo. Vou fazer isso melhor. Z2 igual a menos 0,7 e C2 igual a 0,6. Ou seja, esses valores não satisfazem aquela condição lá em cima, tá ok? O que isso está dizendo? Que quando você aumenta a renda em R$1, você aumenta as importações em 70 centavos, tá legal? Que é vem do menos 0,7. Mas você só aumenta o consumo em 60 centavos. Então, óbvio, isso não faz muito sentido. Você pode dizer assim, então aumentou a renda, eu passei a importar mais 70 centavos, mas estou consumindo ao todo somente 60 centavos a mais. Quer dizer o seguinte, que eu passei a importar mais, mas reduzi o meu consumo de bens domésticos. Todo mundo entendeu? Acho que não, né? Vou apagar isso aqui. Vamos lá. Essa condição aqui. Lembrem que C é o consumo total. Engloba consumo de bens domésticos e importados. Tá legal? Então, lá no C é o consumo total das famílias e lá tem o que é o consumo doméstico e o de importados também. Suponha que essa condição não fosse satisfeita, que a gente tivesse, por exemplo, Z2 igual a menos 0,7, C 2 igual a 0,6. E que a gente tivesse, então, um aumento na renda de... Vou botar R$100 para facilitar aqui.
eu teria um ΔZ, assumindo que os números são constantes, tá? Que as derivadas parciais são constantes. Eu teria um ΔZ de menos 70 e um ΔC de 60. Ou seja, eu passei a importar mais R$70, mas o meu consumo só aumentou 60. Ora, para que isso a consequência de eu estou importando 70, mas só estou consumindo mais 60, quer dizer o seguinte: eu reduzi o meu consumo de bens domésticos em 10 unidades. Tá legal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, o sentido dessa condição aqui ela elimina a possibilidade que, ao importar mais, eu corte o consumo de bens domésticos. Esse é o ponto. Tá certo? Eu passo a consumir. Tá? Então, a ideia é a seguinte: havendo um aumento na renda, eu aumento a importação e também eu aumento o consumo de bens domésticos. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ao invés de menos 0,7, eu tivesse menos 0,3, o que estaria acontecendo? Aqui eu teria menos 30. Aí o que estaria acontecendo? A renda aumentou 100, importação aumentou 30, o consumo total aumentou 60. Então, o consumo de bens domésticos teria aumentado 30 unidades. Perguntas? Então a essência dessa condição é que o valor absoluto do Z2 é menor que C2 é impedir essa situação esdrúxula de que aumenta a renda, aumenta a importação e reduz o consumo de bens produzidos domesticamente. Tem uma outra condição aqui, que é essa aqui, Z22 menor que zero. O Z22 é a derivada segunda do Z com respeito ao Y. Então, ou seja, é a derivada segunda do Z com respeito ao Y, ou seja, isso também é igual à derivada do Z2 com respeito ao Y. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: essa derivada é menor ou igual que zero, né? O que está assim, menor ou igual que zero. E eu estou dizendo o seguinte: o Z2 é constante ou decrescente? Não existe do Y crescer e o Z2 aumentar. À medida que o Y vai crescendo, o Z2 permanece constante ou cai. Perguntas? Bom, então eu digo, combine as 4 igualdades acima. Que igualdades são essas? Que horas são? 8h05. Vamos parar por aqui. Então, na próxima aula, a gente vai falar... Já eu vou dizer por que a gente vai parar. Porque, basicamente, não vai dar para fazer muito mais coisa. Poderia colocar a equação 5, mas na aula que vem vai começar da equação 5, na verdade. Então, na próxima aula, a gente começa pegando a equação 5. Tá? Que são 8h05. Eu estou interrompendo a aula agora, mas ainda estou gravando. Só o seguinte: para quem não tem interesse no que eu vou falar, tá? Evidentemente, encerramos. Quem tem interesse, gostaria de estudar um pouco mais de inglês e gostaria de ter algumas dicas, é o que eu vou discutir agora nos próximos minutos. Então, para quem não tem interesse nessa questão, até terça-feira, senhores. Para quem tem interesse na questão do inglês, eu vou dar uma dica. Vamos ver se tem gente com algum interesse nisso. Eu já falado que era uma outra aula que os senhores deveriam se esforçar para... É importante aprender, melhorar o inglês. Tem alguém interessado ainda nesse tópico ou não tem ninguém? Se não tiver ninguém interessado, também não vou falar. Não faz sentido, né? Alguém quer essa dica ou ninguém quer? Se ninguém... tem alguém que quer? Tem pelo menos um aluno. Sim. Sim ou não? Sim, professor, pode falar. Mais um. Então vamos lá, gente. Primeira coisa. Infelizmente, se você não domina nada de inglês, zero, aí eu não tenho muito o que dizer. Que aí fica muito difícil, realmente. Né? Mas eu imagino que todo mundo aí leia o pouco que seja.
que hoje em dia há recursos que não tinha na época que eu tinha a idade dos senhores, né? Aí uma coisa, não tem jeito, não vai aprender uma língua, outra língua, sem esforço, sem colocar tempo, se dedicar. Tem que fazer esforço. Não sei se os senhores já conhecem essa expressão, que eu vou escrever aqui, agora acho que vou usar esse chat. English as a second language. Vocês conhecem essa expressão que eu coloquei ali no chat? Quantas pessoas já viram essa expressão na vida? Alguém já viu, né? Então é o seguinte, se você fizer uma... Hoje em dia, meus caras, tem ferramenta... Não sei se vocês vão acreditar no que eu falei, mas nem sempre vão acreditar no que eu vou falar. Nem sempre existiu o Google ou o mecanismo de busca. Não, tá? Quando eu tinha a idade dos senhores, não tinha Google, não. Então, hoje em dia, você vai e joga no Google English as a Second Language, online, free, você acha algumas coisas. Então, deixa eu abrir aqui um site que eu vi outro dia, que pode ser útil. Vou colocar aqui o link para o site. Esse site lista alguns cursos. Aí tem lá um anúncio fluente, até o site é fluente em 3 meses. Não, isso não é verdade. Mas o fato é que esse site te lista vários cursos de inglês como second language, de inglês como uma língua para quem não é o inglês não é língua nativa, né? Ou seja, esse English é second language, é inglês para quem não fala inglês, é isso. E talvez alguns sejam bons. Acho que eu olharia quais são as opções, inclusive tem um curso que é o... Isso aqui, American Free Innovative Language. É o USA Learns. Tem material preparado até pelo governo norte-americano, tá? Ele lista lá. Então, às vezes, convém dar uma... Eu quero estudar o inglês e eu estou assumindo o seguinte, você lê um pouco, mas não consegue ler texto. Ali pode ser um bom lugar, tá? Então, assim, para quem lê alguma coisa, mas não lê quase nada e não consegue falar, não consegue entender nada se for assistir na televisão ou filme, vale a pena dar uma olhada. Agora, se você já consegue ler texto, mesmo que devagar, uma coisa, vamos lá, boa para você fazer. Primeiro, se você já consegue ler alguma coisa, tentar ler tudo que você puder ler em inglês, leia. Eu quero saber alguma coisa sobre a eleição americana, agora tem a eleição presidencial. Procura sites em inglês. Porque, por exemplo, o que chega aqui você vai olhar o que chega no Globo, é uma versão piorada do que sai no New York Times. Não que eu goste do New York Times. Mas, assim, se é para ler traduções ou revisões, adaptações que saem no New York Times, vai no próximo. Se você consegue já ler inglês, vai no New York Times, vai melhorando. Uma coisa muito... E quanto mais você ler, melhor. Tá? Professor, eu quero então me interessar sobre a eleição americana. Você pode procurar o New York Times, que é para quem uma visão mais à esquerda. O New York Times é esquerda, pode ficar cegado. O New York Times é bem à esquerda. E quer alguma coisa mais conservadora, chamando mais à direita, lembrando que o liberal, em inglês quer dizer esquerda. É o National Review Online, em inglês americano, né? Nos Estados Unidos, liberal quer dizer esquerda. Liberal quer dizer esquerda. National Review Online tem uma visão mais conservadora. Como você pode pensar assim, New York Times é para os democratas, o National Review Online é para os republicanos. Tem um jornal grande para os republicanos? Não. Os jornais grandes, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, são todos democratas. O Wall Street Journal estaria mais próximo do republicano, mas já o Wall Street Journal, quase tudo tem que chamar o paywall, não tem como você ler. Bom,
Aí, outras coisas, você pode sair procurando, se conseguir, tem um autor estrangeiro que eu gosto, vou ler em português. Procura para ver se tem em inglês, você já pode ser. E uma coisa que pode ser muito útil, estou procurando o meu, só um segundo. Não estou achando, mas todo mundo vai saber. Vamos lá. Leitor digital de livro. Eu sempre gostei muito de ler, desde pequenininho. Sempre gostei muito de ler. E aí, em algum momento, surgiu o leitor de livro da Amazon, chama Kindle. Tem um das outras que eu não conheço, que eu só tenho da Amazon, mas imagino que tenha recursos similares. Eu resisti muito, eu não queria Kindle. Mas o problema é que começou a ter problema de espaço para eu guardar livro. Então, um dia, peguei o Kindle para ver. Adorei. Eu acho o Kindle melhor do que o livro no papel hoje. Desde que não tenha equação matemática, ou seja, para economia eu não quero Kindle. Ou gráfico, que aí não fica muito bom. Se você vai ler um romance, ou seja, um livro que não é cheio de... um livro de história da arte, aí o Kindle, aquele é preto e branco, ele não fica muito legal. Mas um livro que não tem equação, livro de história, um romance, no Kindle é muito melhor do que o livro no papel, no meu modo de ver. Eu prefiro hoje ler no Kindle do que o livro físico. A mesma coisa que eu falei, sejam coisas de economia, ou texto que tenha matemática, ou figuras muito complexas, porque aí figuras, gráficas, aí não fica legal no Kindle, nem equação matemática. Sendo que o Kindle tem uma ferramenta sensacional. Imagino que nos outros leitores da Saraiva, os outros têm também. Um dicionário embutido. Por que eu estou falando isso? Tem tempo que eu não mexo nesse. Esse aqui é um dicionário inglês que eu tenho, senhores. Há anos que eu não mexo nisso. Eu não jogo fora porque eu não tenho coragem de jogar fora. Então, tinha uma palavra que eu não entendi, com frequência eu tenho que consultar muito no dicionário quando eu estou lendo texto em inglês. Tinha uma palavra que eu não dominava, eu tinha que parar, eu abri o livro, abri o dicionário, eu tenho um menorzinho que fica na minha mesinha de cabeceira. Um dicionário inglês pequenininho. No Kindle, você está lendo, você bota o dedo em cima da palavra, que sim, tchuf, abre o dicionário com a definição ali. Esse mesmo dicionário, o Webster ou Oxford. Então, meus caros, quando você está aprendendo inglês, é muito útil você ter o Kindle, porque você está com o dicionário ali, você só bota o dedo, ele abre para você. Inclusive, você pode, se quiser, pelo menos por Kindle, a versão que eu tenho, tem um dicionário inglês-português, português-inglês. Você pode selecionar se você quer que o dicionário seja de português para inglês, de inglês para português ou inglês-inglês. Tá? Então, mas o Kindle é caro. Tem outra coisa. Também não queria, mas acabei fazendo em algum momento. Você pode baixar um aplicativo de Kindle e botar no celular. Eu prefiro ler no Kindle mesmo, mas às vezes eu leio o Kindle no celular. Por quê? Estou indo para algum lugar, estou indo ao médico, por exemplo, não quero carregar o Kindle. Eu levo eu tenho o mesmo livro que eu estou lendo no Kindle no celular. Aí chego lá, leio por 10 minutos, eu leio nesse aparelhozinho aqui. Ao invés de ler no Kindle. Estou no supermercado, tem uma fila longa, eu abro, não levei o Kindle, eu abro o celular e fico lendo o livro enquanto estou na fila do supermercado. Tá? Inclusive, tem o dicionário. Aqui no aplicativo também tem o dicionário. Então, se você tem um celular, você não precisa comprar um Kindle. Você pode baixar o aplicativo, vai ter que ter uma conta na Amazon. E é bem útil isso, realmente. Perguntas, senhores? Agora, falar. Tem mais ainda, não acabou, Gabriel. Se você tem interesse, segura aí mais um pouquinho. Sei que está tarde, mas pode ser útil. Uma outra coisa que tem hoje, que não tinha quando era do tamanho dos senhores, quando era pequenininho, que nem vocês, é o YouTube. E você pode ir no YouTube, não sei se vocês já viram, pelo menos os vídeos que já estão lá há algum tempo, tem a opção de você
botar o closed caption em inglês, então você consegue ler, já tem um domínio em inglês, mas não está ouvindo, tem dificuldade com o inglês falado, pode melhorar usando o closed caption do YouTube. Vamos ver se dá para fazer aqui. Eu já faço isso com filme e série, normalmente. É o Felipe aqui. E também na televisão, você pode botar legenda, às vezes, em inglês, né? Tem. Isso. Mas no YouTube, que até o seguinte, uma coisa, às vezes, boa é assistir noticiário. Você entra lá no YouTube e coloca Fox News, CNN, ABC, não sei o quê, você consegue muita coisa. Você consegue... por exemplo, o Milton Friedman, você vai conseguir... Joga Milton Friedman lá. Você acha o Milton Friedman dando entrevista ou fazendo uma apresentação e você tem a opção de selecionar o closed caption. Isso pode ser bem útil. A legenda em português não ajuda em inglês. Porque, basicamente, você tem a legenda em português e você não aprende nada em inglês. Mas a legenda em inglês pode ser útil para você aprender a associar aquela palavra escrita ao sol. Tá certo, senhores? Agora, então, resumindo, se você já lê muito pouco, mas já consegue ler alguma coisa, talvez valha a pena dar uma olhada nesses cursos online gratuitos, ver o que você acha, ver se acha que está melhorando. Eu não tenho opinião sobre nenhum deles, que eu nunca fiz nenhum deles. Então, não tenho condição de dizer se um é bom ou não. Tem que cavucar, ver se tem review, avaliações, né? O que o pessoal está falando. Se você já está lendo alguma coisa, aproveita que você já está lendo para ler mais e tentar melhorar a sua capacidade de ouvir. Agora, falar é difícil. Eu prefiro... Mas não é só... Desculpa. Aí, só uma vez, isso depende muito da habilidade da pessoa. Tem gente, assim, como tudo na vida, tem gente que tem talento para a língua, aprende e fala com muita facilidade, os outros não. E tem um problema, é o seguinte, só para todo mundo entender, eu aprendi só quando eu estava morando nos Estados Unidos, para vocês saberem. Apesar de ter morado 6 anos nos Estados Unidos, eu sempre tive um sotaque muito forte. Eu recebia o inglês sem problema nenhum. Eu lia, como até hoje, ouvia sem problema nenhum. Por exemplo, terça-feira eu assisti o debate do Trump com Biden, eu assisti tudo em inglês. Não peguei aquela tradução simultânea que tinha na CNN no Brasil, nada, eu tinha para assistir tudo em inglês. Não tem problema nenhum em ouvir inglês. Apesar de ter saído dos Estados Unidos há muitos anos, ainda ouço sem problema nenhum. Escrever. Eu tenho um problema, Theo, que não consigo resolver nunca, com as preposições. Eu tenho muita dificuldade com as preposições. Preposição é difícil, é muita prática. O que você está falando? Preposição, por exemplo, por que a gente diz eu moro em Ipanema e quando vai falar para a pessoa morar na Barra da Tijuca, ela fala eu moro na Barra da Tijuca. Observe o seguinte, a gente usa eu moro em Ipanema, não diz eu moro na Ipanema, e diz eu moro na Barra da Tijuca, não diz eu moro em Barra da Tijuca. Por que num caso é uma preposição em, no outro é na? Não tem regra. Tá? Só tem um jeito de você saber, conhecer aquilo. E até hoje, então, já melhorei bastante. Uma das coisas que eu faço, eu aprendi a usar o Google como revisor. Está com dúvida? Tenho dúvida se, por exemplo, eu devo escrever compare A with B, ou será que, em vez de A, eu deveria compare A to B? Ou você pode ir lá, compare with, joga no Google, compare with ou compare to. Compare. Joga isso aqui no Google. Você vai achar, você vai descobrir qual é a opção correta, tá? Compare with. Então, e falar, eu falo, como eu disse, falo mal. Eu falo muito rápido, como vocês já perceberam, mantenho esse inglês, aí como a minha fala é muito pouco clara em inglês, fica difícil. Porque uma das coisas que tem para você falar, você tem que ouvir. E uma das coisas que eu não sabia, que eu descobri, você aprende a ouvir alguns sons quando você é criança. Por isso que a criança tem muita facilidade, a criança até os 10 anos tem muita facilidade de aprender línguas. Até o pessoal faz piada, que o japonês não sabe diferenciar o L do R, porque não tem os sons ou não tem os dois sons na língua no Japão, na língua japonesa, então ele não consegue diferenciar.
Eu demorei muito para me dar conta disso. O ponto é, eu não tenho boa audição. Não que eu tenha problema auditivo, mas assim, eu não tenho um ouvido apurado. Por exemplo, música. Tem gente que está ouvindo uma música, identifica que lá tem uma guitarra, tem um baixo, tem um piano. Eu não identifico nada. Eu não tenho um ouvido apurado. Então, eu não ouço, não sou uma pessoa com ouvido rebuscado para identificar os sons. Então, por exemplo, eu demorei um tempo para aprender a diferença dessas duas palavras aqui. O bad, de ruim, e o bad, de cama. Para mim era tudo bad. Não, mas depois tem diferença de som. É o bad, o primeiro de ruim, o som é muito mais forte, bad. O outro é mais fraco, bad. E outra coisa para ouvir também, uma palavra específica, você vai nos dicionários disponíveis online, esse aqui, ó, muito bom, gratuito, tem lá a opção de ouvir a palavra também. Cadê? Aqui eu tenho ele aqui. É esse aqui. Você coloca uma palavra qualquer lá, ele tem a definição e tem lá um alto-falantezinho que você clica, ele fala a palavra para você. Inclusive, tem opção no inglês americano, no inglês britânico também. Então, esse é um bom dicionário, The Free Dictionary. Tem a opção de você ver como é que se fala essa ou aquela palavra. Mas aí, como eu disse, isso aí depende de como a pessoa fala. Outra coisa que eu não ouvia de... Observa isso aqui, que às vezes tem festa desse tipo aqui, tá? E esse aqui é do verbo. Eu não sabia, eu não ouvia a diferença. Depois, um dia, uma pessoa me mostrou. Não, tem uma diferença. O primeiro da festa você fala rev, e o outro você fala assim, o som tem que vir lá da garganta. Have. São sons diferentes. Então, você tem que fazer um esforço para ouvir diferente, entender a diferença para conseguir aprimorar. Então, senhores, era isso que eu tinha para dizer para os senhores. Obrigado pela atenção. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu estou à disposição. Pode falar. Não? Oi? Não, acho que não. Assim, muito do que o senhor falou também já coloco em prática. Uhum. Mas, quem é que foi, Gabriel? Não, Felipe. Felipe, tá. Você consegue ler bem, Felipe, pelo menos? Não, então, minha leitura é até muito boa. O problema é mais na parte oral do que na leitura em si, entendeu? Mas a minha leitura é bastante boa. Isso é um passo importante. Aí a questão de melhorar a parte oral, aí é realmente uma questão de colocar tempo nisso e procurar e ter a oportunidade, né? Eu particularmente, ou assim, tentar assistir o filme em inglês, mas o filme é difícil. Mas o filme, por um lado, tem vantagem, que tem um contexto, você entende. Mas, por outro lado, acho que uma coisa útil é realmente você assistir noticiário. Particularmente, se você tem algum interesse na eleição americana, você pode querer assistir um noticiário, CNN, Fox News, para ver o que eles estão falando. Pode ser bem útil, realmente. Pode ser bastante útil. Tá certo? Alguém quer falar? O Gabriel falou que o Kindle está ajudando muito a estudar inglês. Realmente é bastante útil. O Kindle realmente é uma coisa sensacional. Como eu disse, eu não queria... Não quero Kindle, não quero Kindle. Pô, mas estou com um livro demais. Deixa eu ver como é que é isso. Aí, realmente, o problema o espaço é mais relevante. Dependendo da questão de espaço para guardar o livro, você ter o recurso ali de só botar o dedo assim, abrir o dicionário é sensacional, realmente. Muito bom mesmo. Então, senhores, a menos que alguém queira fazer mais alguma pergunta, fazer algum comentário, acho que eu estou encerrando. Disso é uma coisa. Não se iluda. Inglês é importante. Tenta aprender, melhorar, aprimorar, porque eu vou dizer o seguinte, hoje eu olho para trás e eu penso, imagina o que é a vida de uma pessoa analfabeta, que desastre que é, né? Que tristeza, imagina. Mas eu olho assim, depois de aprender a ler, uma coisa importante, muito crucial para mim, foi realmente aprender o inglês, porque a quantidade de recursos que você tem acesso quando você domina o inglês é muito maior do que quando você domina o português. Não tem como. A quantidade
de recursos, você tem muito mais recursos. Tá? Então tá certo, senhores. Obrigado pela atenção. A gente se vê. Hoje é quinta-feira, não é isso? Então a gente se vê na terça. Abraço. Tchau, boa noite. Tchau.